Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um podcast aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu tenho a oportunidade de receber como nosso entrevistado o professor Leclerc Victor. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, pastor Paulo. Prazer é meu estar aqui com você. Muito legal o seu trabalho, o seu projeto. Espero que seja um encontro bem produtivo, né? Um papo bem produtivo nosso. Gente, eu sempre encontrava com o professor Leclerc nas semanas teológicas. Né? Não tinha tanta proximidade, mas sempre admirei a sua fala, o seu trabalho. E uma das coisas que as pessoas que o acompanham conhecem é sobre a sua seriedade quanto à exposição das Sagradas Escrituras. Eu quero agradecer em primeira mão aqui ao senhor pelo tempo que o senhor poderia estar estudando com a sua família e estar aqui cooperando com a nossa pauta. Uma vez que muitos dos nossos irmãos na pandemia, foi quando nasceu Falando de Bíblia, perguntaram, pastor, tem gente falando que os cavaleiros do Apocalipse estão soltos. Tem gente dizendo que a igreja já foi arrebatada. Ei, como é que a gente fica? Eu falei, gente, calma. Eu vou trazer alguém que vai poder falar. E nós abrimos o nosso bate-papo agora com o professor Leclerc, lendo as Sagradas Escrituras, João capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De repente, você que já leu tantas vezes o Apocalipse, assim como eu, é um livro encantador, mas ao mesmo tempo, para alguns, é um livro que dá medo, por tantas figuras de linguagem, e a gente vai entender um pouco mais aqui do que é o livro do Apocalipse. Ainda tem gente com muita dúvida, professor? Rapaz, é uma grande responsabilidade você dizer para os seus admiradores, seguidores, que eu vou responder tudo de Apocalipse. Não é tudo não, mas trazer uma boa iluminação, acredito, e bom esclarecimento, sim. Pelo menos a gente pode tentar, na nossa conversa, podemos tentar derrubar alguns mitos, né? Algumas coisas que se falam sobre os textos que não são verdadeiras, né? Acho que o mais importante hoje, nesse mundo tão global, tão midiático, né? Onde você entra na internet e assiste qualquer tipo de mensagem, o mais importante é você saber o que não fazer, né? O que não ouvir, para você poder filtrar. Já é um bom começo. O livro de Apocalipse, eu acho que ele é como é que eu posso dizer? Ele é um parâmetro importante, um ponto de partida importante, uma premissa importante no que diz respeito ao estudo bíblico, ao estudo teológico. O seu canal é um canal de grande alcance e nós sabemos que quase sempre, na maioria das igrejas, para não dizer todas, né, mas na maioria das igrejas, não há uma ênfase à pregação bíblica, né? Não há uma ênfase ao ensino bíblico, não há um cuidado com a teologia, né? O estudo bíblico é um estudo que exige erudição. A teologia exige erudição, exige estudo, dedicação, né? E a gente sabe que não é o que acontece. As pessoas vão para os púlpitos, né? Pegam os microfones e vão falando qualquer coisa. Então, uma coisa é você falar do salmo, né? Pegar um salmo lá que é bem tranquilo, que é bem didático, que tem muito a ver com o cotidiano, né? Com o sofrimento, que é existencial. Outra coisa é você pegar uma literatura complexa como o Apocalipse. E o Apocalipse é uma literatura, é uma porção da Escritura que é complexa, que é controversa e que vai exigir das pessoas muito mais cuidado, muito mais dedicação, muito mais tempo de estudo e exposição. Aí a pergunta é, Paulo, e você que está nos assistindo aí ao vivo vai assistir depois, a pergunta é, você está disposto, né? Você está disposta a gastar tempo, né, a meditar, a ler autores, a saber mais sobre o texto, ou você se satisfaz com qualquer pessoa que pega o microfone e diz assim, eu trouxe para vocês hoje aqui uma revelação que Deus me deu sobre essa passagem do Apocalipse relacionada à política, ao Brasil, ao mundo, à Europa, à Copa do Mundo, né? Os caras vão fazendo um monte de relações, né? O Brasil perdeu a Copa, foi um sinal apocalíptico, né? A pandemia, como você citou, né? Quantas pessoas
classificaram a pandemia como um juízo divino, né, como o fim do mundo, mas nós já vimos isso na pandemia, já vimos isso na passagem de 99 para 2000, no famoso bug do milênio, vimos isso na queda do Muro de Berlim, vimos isso na questão da União Soviética, na morte do João Paulo II, na morte do Mikhail Gorbachev, na morte do JK. Então, muita calma nessa hora. Então, a primeira pergunta é essa, né? Se você está disposta a fazer um estudo, né, se debruçar sobre o texto, porque o texto é controverso desde que ele surgiu. Por onde você quer que eu comece? Vamos começar. Gente, é uma alegria poder conversar com alguém que gosta, ama as Sagradas Escrituras, se debruça para poder trazer um alimento para a Igreja do Senhor de forma sólida, sem delírio e com clareza, porque o pregador, ele deve ser claro naquilo que vai falar, comunicar à igreja. O que está por detrás do Apocalipse, escrito por João, que as pessoas sentem tanto medo de lerem? Eu vou falar por mim. É o livro que mais me encanta, mas é um livro que eu não tenho muita coragem para pregar. Não é só você, não. É quase todo mundo, né? Inclusive na história da igreja. Você vê, por exemplo, num dos momentos mais importantes da história da igreja, que foi a Reforma Protestante, você vê Zwingli, Lutero reclamando de Apocalipse e vê Calvino, por exemplo, ignorando Apocalipse nas suas interpretações dos seus textos. Na verdade, assim, são tantas informações que é melhor a gente trabalhar algumas que são relevantes. Primeiro, que o Apocalipse é um estilo literário, né? O estilo apocalíptico, que tem a ver com o quê? Tem a ver com uma grande insatisfação com o momento presente e um pessimismo terrível. Então você sempre espera que tudo acabe em fumaça, destruição, para que um futuro melhor aconteça. Então isso é uma tradição literária de publicações que começa aproximadamente aí entre 300 e 200 a.C. e vai até o segundo, terceiro, quarto século. Então já havia uma tradição de publicações de culturas diferentes que tem esse olhar apocalíptico. Então, quando João usa o estilo, ele já usa o estilo que é um estilo da sua época, né? De pessimismo e de um olhar assim muito pouco esperançoso para o presente, apontando para uma direção futura. O livro de Apocalipse, nesse sentido, ele já tem essa primeira dificuldade, você conhecer o estilo literário. Além disso, você precisa de conhecer uma série de outras questões que envolvem a cultura e a língua, né? A cultura do Império Romano, que é o principal alvo da obra, a cultura da Ásia, do mundo gentílico, como a gente chama, né? Já não tem mais a ver com o Antigo Testamento. É preciso conhecer o Antigo Testamento, porque tem muita coisa ali relacionada com as profecias, imagens e figuras do Antigo Testamento. E é preciso também conhecer as diferentes escolas de interpretação escatológica que surgiram através dos séculos. Então, só nessa primeira fala aqui, já dá um cansaço, não é verdade? E aí você pega todas essas premissas que eu estabeleci, né? O estilo literário, a cultura, o tempo, a linguagem e as escolas escatológicas, que exigem das pessoas muita erudição e muita dedicação, você junta isso ao nosso Brasil, né? A nossa cultura local. O Brasil já é um país com dificuldade na educação, na leitura, na reflexão, na leitura de mundo, né? A gente sabe que o empobrecimento cultural nosso, intelectual, é muito grande e, obviamente, isso atinge também as comunidades de fé, as igrejas. Soma-se a esse empobrecimento cultural, intelectual, filosófico, acadêmico. Você soma isso o quê? A questão folclórica, né? O Brasil é um país extremamente folclórico, extremamente mítico, extremamente místico. O brasileiro já é assim por natureza. É só você ver aí o nosso esporte principal, que é o futebol, né? Você olha para as duas torcidas, está todo mundo beijando um santo, beijando uma foto, rezando, clamando para alguma divindade. O dia 31 vai todo mundo para algum lugar, esperar que o futuro seja melhor, crendo em alguma coisa. Então o brasileiro já é crédulo por natureza, e por você ter todos esses aspectos que são premissas do estudo e ter todo esse ambiente brasileiro, né, brasílico, latino-americano, o que você tem? Você tem um sincretismo religioso.
Você tem um sincretismo religioso que você acaba trazendo para dentro da interpretação bíblica o olhar de várias religiões diferentes e perspectivas diferentes. Então o Apocalipse se torna o quê? Uma mistura de Bíblia com folclore, com mística, com olhar cultural, Nostradamus, né, internet, Covid e tudo mais. Então ele se torna uma obra apavorante. Qual é a perspectiva, por exemplo, cinematográfica do Apocalipse? É o fim do mundo. É sempre o fim do mundo. É o fim do mundo. O fim do mundo em trevas, né? Em explosões, em vulcão, né? Em ações demoníacas. Grandes atores já fizeram filmes incríveis, bem produzidos sobre o fim do mundo, sobre o Apocalipse, sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre as pragas, né? Então é isso que está no imaginário coletivo, no senso comum. Você perguntar na igreja, qualquer denominação, né? O que você acha que é o Apocalipse? O cara vai falar, é o fim do mundo. É o juízo de Deus, é a destruição, são as pragas, é a morte, é o diabo, é o anticristo. Então as pessoas só pensam o pior. E nós temos um autor famoso, que é o Tim LaHaye, né, que publicou aí uma série de textos conhecidos, né, pela série Deixados para Trás, que alimentou ainda mais esse imaginário. Antes do Tim LaHaye, você tem lá Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Você tem uma série de obras que já contribuíam para esse imaginário. Então, Paulo, ninguém quer ouvir falar sobre esse assunto. Mas as pessoas começaram a despertar para esse assunto por conta justamente desse profetismo desacerbado, apresentado pela internet. É verdade. Você sabe que quando eu era garoto, eu era de uma igreja X qualquer, né, muito tradicional, muito grande, e naquela época, nos anos 80, as igrejas tinham um culto que se chamava culto de doutrina. Isso. Que na verdade era um culto só para membros, de portas fechadas, né? Então você tinha que apresentar a carteira de membro para poder entrar, e era onde o couro comia, né? Ali dentro do culto de doutrina. Para vocês verem que não é invenção da minha cabeça, tá vendo aí, né, Daniel? É onde o couro comia, né? Já falei isso aqui uma vez, a galera ficou assim apavorada. Pastor, acontecia isso em vários lugares do Brasil. Você tinha que apresentar a carteirinha de membro. Tinha que apresentar a carteira de membro. Tinha um quadro, né, na parede de pagadores de dízimo em dia, né? Era uma marcação em cima. E toda terça-feira à noite era o culto de ceia. Toda segunda, terça, primeira terça, não sei. O culto que mais me apavorava é o meu imaginário infantil, né? Era a ceia à noite, num dia de tempestade, de chuva, como essa semana, por exemplo, onde se pregava sobre o Apocalipse, a volta de Jesus. Então a pregação era sempre aterrorizante. Qual é a palavra que mais se escutava numa pregação como essa? Cuidado. Não era Jesus, não era salvação, não era esperança. A palavra que mais se usava era cuidado, 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 cuidado. Então, a abertura desse livro, a citação das passagens, era sempre no sentido de apavorar. Tocar o terror. Tocar o terror, desencorajar, colocar em xeque a sua salvação. E aí entra um outro aspecto doutrinário que a gente não vai abordar agora, mas no Brasil impera um olhar doutrinário, bíblico-teológico meritório, né? Antropocêntrico. Sim. Então depende de você. O que você está fazendo? Se Jesus voltasse agora, era a segunda fala mais comum nesses coisas. Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Você seria... Então a gente ficava apavorado. Apavorado. Porque muitos, principalmente a raiz pentecostal, ela ainda usa muito essa questão da meritocracia. Sim, sim. Né? De que o membro, se ele está andando ali na sua estrada de fé e de repente ele errar no meio do caminho, a trombeta tocar naquela hora, já era. Ele não tem graça de Deus, deu azar. Você deu azar, né? Pegou você pelo pé. E é por isso que muitos irmãos dormiam de roupa, tomavam banho de roupa. Sim. Isso é uma questão histórica, né? A gente não está entrando aqui em aspectos denominacionais, nem confessionais, mas o que a gente está falando é sobre o imaginário. E aí, esse é o primeiro ponto do estudo de Apocalipse. Sim. Porque a obra apocalíptica, ela tem como principal objetivo criar no leitor um imaginário. Encher a sua mente de imagens que apontem por uma direção. Uhum. E essas imagens do Apocalipse são contrárias a essa imagem religiosa, cultural, histórica brasileira, latino-americana, uma herança que nós recebemos dos americanos, né, de
confronto constante, de colocar em xeque a sua salvação sempre. Né? A questão da fila tinha um pastor que eu conhecia há muitos anos atrás, ele sempre falava no púlpito assim: se você ficar no arrebatamento, olha a frase do cara, se você ficar no arrebatamento, se você não for arrebatado, o que já é desesperador, né? Entre na fila dos decapitados. Aí vem aquela coisa da besta, da marca da besta, né? De você se vender, de você isso, de você aquilo. Então, qual imagem o senso comum, o imaginário coletivo? É perseguição, é sofrimento, é dor, é desespero, é um tempo absurdo, né? É um tempo de... como é que é aquele seriado da Netflix? Alice... os caras brigando pela vida ali, levando tiro, passando de fases de jogo. É isso que está no imaginário. Então ele é apavorante. Verdade. Ele é apavorante. Principalmente se a pessoa não tem uma boa fundamentação bíblica, não tem certeza da sua salvação, não se lembra se nasceu de novo, né? A gente poderia, é um grande problema. Podia até, como diria a minha avó, a gente podia falar aqui, né? Quem é salvo e tem certeza, bate o pé, né? Resta saber quem entre nós que está assistindo, que está ouvindo, tem essa certeza. Aí, meu irmão, diante de um imaginário de tanta destruição, só pode haver pavor, né? Até hoje, quando eu estou dando aula no seminário, a gente fala de Apocalipse, tem irmão que reclama, tem irmão que não gostaria de ter essa matéria, que reclama quando está estudando, não gosta de ter acesso às passagens. Isso é um aspecto comum até hoje. Segunda pergunta, professor: como discernir o que é figurativo do literal? Esse é um problemão que esbarra na primeira questão que nós falamos, né? Quem está assistindo está afim de estudar, de se debruçar, né? Eu vou te dar alguns exemplos, pastor, que eu acho que são importantes, né? Com relação a essa pergunta, se o que a gente está estudando no Apocalipse é figurativo ou literal. Como eu falei no início, muita coisa de Apocalipse lembra os textos do Antigo Testamento, né? Você se importaria de ler alguns versículos, se você está aqui? Então vamos ler o primeiro aqui, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5. Desafio agora é encontrar Miqueias, né? Ô, rapaz! Vamos lá, vamos para a praticidade do celular? Isso, a praticidade do celular que salvou a todos os que não lembram onde os textos ficam. Qual é o capítulo? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto já se cumpriu? Já. Esse texto já se cumpriu. Então, ele não é um texto figurado. É um texto, né? É um texto, a gente sabe porque a Bíblia dá o spoiler, né? Ela te dá a profecia e depois ela diz onde acontece. Agora vamos ler um outro texto aqui. Sim. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto já se cumpriu? Acredito que sim, sendo ele João Batista. Mas era Elias mesmo? Não. Então não é literal. Se cumpriu, mas não é literal. João Batista é chamado, né, por muitos de Elias, ou como se fosse Elias, ou um novo Elias, mas não necessariamente era o mesmo Elias. Então eu poderia citar aqui outros textos para a gente não demorar muito, né? Eu vou citar as referências para você ler em casa depois, né? Isaías 11, do 5 ao 7, Isaías 55, 12, Naum, capítulo 2, versículo 4. O que esses textos vão mostrar para a gente? Que o estudo bíblico exige o quê? Dedicação, estudo, organização e relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque há passagens que são claras, e tem um cumprimento claro, há passagens que estão relacionadas, mas não tem um cumprimento claro, e há passagens como, por exemplo, aquela que o cordeiro vai almoçar, vai jantar do lado do leão, né? São passagens difíceis para nós. Então essa pergunta
que os irmãos gostariam de ter uma resposta clara, objetiva sobre ela. Nós não temos essa resposta clara, objetiva, porque os textos exigem de nós estudo, dedicação, reflexão, relação entre as passagens. Então há coisas que são literais, há coisas que são figuradas, e dependendo da escola escatológica, que é um tema que a gente deve falar daqui a pouco, né, que você siga, você vai ter mais problemas com isso, vai ter mais dificuldades. Então, na verdade, pastor, tudo esbarra na nossa disposição em estudar. Dei 2 exemplos simples de textos, bem simples, de passagens que a gente conhece, mas que acabam esbarrando nessa nossa dificuldade de entender. Voltando ao aspecto que nós falamos no início, né? Que o texto apocalíptico, ele é impressionista. Você já foi numa exposição impressionista? Já. Já foi na exposição do Monet? Já. Você que está nos assistindo aí já foi numa exposição impressionista? Você, num primeiro momento, você não entende nada, né? Você fica meio que perdido. Acontece muito isso no Museu do Louvre. Eu tive a oportunidade de ir. Legal. Eu olhei assim e falei, rapaz, o que quer dizer isso? Você fica assim, o que a cabeça do autor tinha para pintar esse negócio aqui, expor? E enquanto uma outra cabeça que já está mais avançada fala assim, cara, isso aqui quer dizer isso, isso aqui ele estava pensando isso, isso aqui ele desenhou isso para a gente. Aí ainda pergunta assim para a gente que é novato na questão. Eu estava de visita. E aí, o que você está vendo aí? Me explica mais um pouquinho que eu estou na sua aba, tendo todas as informações. Você deu a ilustração perfeita que a gente precisava, né? Nós podemos, alguns autores comparam o Apocalipse a uma pintura impressionista, que num primeiro momento é difícil de compreender. Então você esteve no museu na França, então você sabe que os museus na Europa normalmente tem lugares, a pessoa senta, fica ali sentada admirando, né, admirando o quadro, admirando a obra. Aí você tem que estudar sobre o autor, sobre a época dele, sobre os sinais que ele está te dando ali. Inclusive, quando eu fiz a minha primeira formação é em língua portuguesa, né? Português e literatura. Eu tive uma professora de literatura que ela só dava aula com pinturas. E ela, através dos quadros, ela mostrava pra gente o tempo, o contexto, as características da pintura que refletiam aquele momento histórico, aquele recorte histórico. Então o Apocalipse tem essa pegada aí impressionante. Então você não pode sair afirmando, né? Isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo, que é o que a galera que toca o terror gosta de fazer. O senhor me fez lembrar de um camarada aqui em São Gonçalo, que por muito tempo ele foi conhecido como o pregador do Apocalipse. E eu lembro que eu estava uma vez dividindo o púlpito com ele, pregando num centro de recuperação lá em Sambaitiba, e ele foi pregar sobre o Apocalipse para uma galera que estava saindo da droga e tal. Imagina! Aí ele falou sobre o poço do abismo que foi aberto. E ele disse que o que saía do poço do abismo eram helicópteros. Olha só. Aí eu parei e falei, rapaz... Eu falei, já é difícil. Você, por exemplo, você lê que tem um anjo que está com um pé no mar e um pé na terra e apontando o dedo para o céu, jurando pelo nome de Deus. 7 igrejas, 7 candelabros, 7 anjos, Espírito de Deus, com seus 7 Espíritos de Deus, 7 olhos. Eu falei, caramba. Aí, uma vez, até para justificar alguém que estava profetizando junto com o outro, dentro de uma vigília bem assembleana que eu estava, o pastor falou assim, quando eu falei assim, irmão, peraí, deixa um profetizar após o outro, segura. Aí o pastor, não, irmão, você não leu lá no Apocalipse? Deus tem 7 olhos, não vai ter 7 bocas, deixa os irmãos profetizar. Aí eu falei, pastor, você é o líder da igreja, fica vai na doutrina do seu líder aí, irmão. Aí sentei, pedi desculpa, e assim... Eu não tinha essas questões. Eu vim de um berço batista. A minha cabeça é muito confusa, né? Porque eu tenho descendência judaica, eu tenho o aparato batista, mas minha mãe era um tanto católica, porque ela via o padre, mandava a gente beijar a mão do padre. Era uma confusão lá em casa. Hoje eu estou mais tranquilo. Mas a minha esposa, ela diz que eu sou um assembleiano paraguaio. Porque ela diz que eu tenho mais batista pregando do que um assembleiano falando na hora do púlpito. E aí, quando você olha para a figura do livro do Apocalipse, cheio de informações, com muitas informações, até a nossa terceira pergunta, 7 igrejas, 7 anjos, 7 Espíritos de Deus, estaria João usando a gimátria ou mostrando o seu lado cabalista?
que o senhor nos traz como informativo sobre isso? Então, vamos retomar a fala do que você estava dizendo, né? Todo estudo bíblico exige humildade, né? Essa é uma perspectiva do teólogo. O teólogo, o pregador, o professor de escola bíblica, ele não pode ser arrogante, ele tem que ser humilde. Sim. E textos difíceis como Apocalipse, como Levítico, como Daniel, né? Obras complexas como Cantares de Salomão, exigem humildade do leitor, né? Então a humildade passa por essa ótima analogia que você fez com relação ao museu, lá, a sua dificuldade de entendimento. Aí você percebeu que alguém atrás de você tinha uma caminhada maior, aí consegue fazer uma leitura diferente do que você faz. Então esse é o primeiro ponto, é ter essa humildade, né? Agora vamos explicar para a galera o que você falou, né? Que falou grego aí misturado com hebraico e aramaico, né? Como é que eu posso dizer? As línguas, elas são antigas, né? As culturas são antigas. A nossa cultura é nova, mas as culturas são muito antigas. Eu tive a oportunidade de estar no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, e lá você tem um quadro enorme onde você vê a origem das línguas, né? E muitas línguas também se manifestam com códigos. Sim. Né? Então os caras usavam letras significando números, números significando letras. Então você tem uma série de formas de se comunicar e de fazer algumas marcações dentro dos códigos linguísticos, nos códigos de comunicação. Então a gimátria que você citou, né, é uma palavra próxima aí da ideia de geometria, ela está ligada a isso, a números, né? Letras significando números, números significando, que é diferente da cabala. A gente vai chegar na cabala, mas primeiro vamos ficar na gimátria, né? Que é uma coisa mais da própria estrutura linguística. Então, isso é muito comum nos povos das antigas civilizações e é muito comum entre os hebreus, entre os judeus, entre os gregos, entre os romanos. Você que estudou na escola aí, você não estudou lá, né? Números romanos, né? São letras que têm significado numérico. Na verdade, até o pessoal, se você hoje mandar o cara ver a hora num relógio de número romano, ele tem dificuldade. Né? Mas eu lembro que muitos relógios de parede, antigamente, eram todos em numeração romana. Então isso era muito comum. Não tem nada de impressionante no fato de João usar números, uma vez que o Antigo Testamento usa números, uma vez que muitas culturas usavam numeração. Então, na Bíblia, os números tem uma série de significados pré-estabelecidos pelos próprios textos. E para você aprender um pouco disso mais, você tem que ir lá para o seminário, lá para o Betel brasileiro, para você estudar sobre números, né? Sobre hermenêutica, sobre exegese. A gente vai ter lá várias matérias para falar sobre isso. Então não vou entrar nesse mérito. Mas o número 7 na Bíblia, que aparece em muitos lugares, em muitos momentos, normalmente ele aponta para coisas completas, coisas perfeitas, né? Então, se você tem 7 Espíritos de Deus, obviamente não está falando que Deus está dividido em 7 partes, como o pastor falou para você, mas está dizendo que é a expressão plena de Deus, né? A plenitude de Deus se manifestando. Quando fala de 7 igrejas, é porque provavelmente você tem nas 7 igrejas, nos 7 textos, nas 7 cartas, a plenitude da própria igreja, de como ela é, em todos os seus aspectos, né? Desde um olhar bem mais distante de Deus, né? Muito ligado ao mundo, até um olhar bem mais próximo de Deus, mais piedoso. Então os textos têm esse objetivo. Portanto, quem estuda a Bíblia, se propõe a conhecer os textos, tem que ter disposição para ter esse entendimento. Verdade. Não só o 7, mas o 12, o 40, o 6, que aparece, né, no próprio texto. Então você tem que ter essa disposição, porque 70 vezes 7, Jesus usando os números também, né? Verdade. Você tem que ter essa disposição, querendo ou não querendo. O que não pode é você sair chutando. Aí vale aqui, pastor, se você me permite abrir um parêntese para dizer que nós que somos cristãos, evangélicos, para nós a palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é infalível, é a única e absoluta verdade revelada de Deus, iluminação para nós, e nós cremos que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então o cristão, que se diz cristão, ele tem que ser conhecedor das Escrituras, e para ser conhecedor das Escrituras,
você vai ter que estudar as escrituras. Aí você poderia até reclamar, mas o que a gente pode fazer? Deus poderia ter nos dado um pendrive, poderia ter nos dado um DVD, Verdade. Né? Poderia ter nos dado um link, mas ele nos deu um livro. Aí você me faz lembrar de um pregador. Daniel uma vez já viu alguém citando isso aqui, ficou assim, teve um pregador que a gente foi conversar com ele sobre como é que você forma os seus sermões, quanto tempo você tira de leitura, e ele falou assim, rapaz, Deus fala muito quando eu fico vendo DVD. Olha só. Eu falei, é fácil, eu vejo o professor Wellington, vejo o professor Leclerc, vejo o Augusto Nicodemos, aí dou Ctrl+C e Ctrl+V, chego lá no púlpito. Não, meus irmãos, porque Deus me revelou na hora em que eu estava estudando, na madrugada. E assim, essa é uma pauta, professor, que a gente tem batido muito aqui pela questão das bizarrices que acontecem dentro das igrejas. Imagino. Por conta do analfabetismo da galera que se diz cristã, mas que estão 20, 30 anos dentro da igreja e nunca se deram ao prazer de ler a Bíblia toda. Eles dizem que não conseguem, nunca tiveram interesse. Alguns pregadores que hoje estão aí na mídia e que andam o Brasil inteiro e tem 5 sermões apenas para apresentar. Se ele passar uma semana dentro de uma cidade, ele não consegue desenvolver. Não tem mais o que falar, né? Porque no meio do sermão ele sabe que tem que pregar no outro dia, ele vai falar assim, não dá mais para pregar, vamos dar glória a Deus aqui e vamos ver o que Deus vai fazer. Então eu pego muito esse lado, apesar da nossa programação ser interdenominacional, eu sou mais de raiz assembleiana e pentecostal, e até o professor Wellington me corrigiu no dia aqui, falando sobre a questão de que às vezes nós falamos muito que somos pentecostais, mas somos mais parecidos com carismáticos. Sim. Pela questão do carisma, né? A questão confessional, pastor, ela é irrelevante para essa discussão especificamente, né? Porque, na verdade, assim, não importa que confissão de fé você tem, se você é metodista, batista, congregacional, assembleano, se você é da Nova Vida, presbiteriano, isso não faz muita diferença, né? O que faz diferença é quem está nos assistindo se autodenominar cristão. Sim. Quem é cristão porque nasceu de novo, porque teve um encontro com Cristo e porque deseja viver, se tornar discípulo de Cristo. E, obviamente, quem deseja seguir este mestre só pode fazer o que esse mestre ordena. E esse mestre nos orienta a ler a palavra, a seguir a palavra. Então não tem outro caminho, né? Não, outro caminho. Essas bizarrices que você especificou, que você citou, elas são resultado de arrogância. Eu costumo dizer, obviamente eu não sou dono da verdade, é só uma opinião, mas na minha perspectiva a culpa é sempre da liderança, sempre da liderança. Mesmo que você diga que as pessoas têm preguiça, não importa. A liderança é que tem que estabelecer o ritmo da comunidade. E o ritmo da comunidade é bíblico. Porque a única coisa que aponta para Cristo é a Escritura. Sim. E Cristo é o centro do cristianismo, da fé cristã. Então, eu sei exatamente o que você está falando. O Wellington, que é o coordenador do Seminário Betel Brasileiro, está aqui com a gente. Ele sabe, a gente sabe, a cada ano que passa, os seminários, de forma geral, recebem cada vez mais alunos que são completamente desconhecedores das Escrituras. Eu não estou falando do camarada que se converteu ontem, não. Estou falando do cara que é pastor, né, que é presbítero, que é diácono, que prega, que é missionário, que lidera grupos, que lidera igreja. Esses caras não conhecem nada. Você fala dos textos na aula, é como se eles nunca tivessem visto os textos. Eles conhecem a Bíblia por porções, como se a Bíblia fosse um grande Twitter, sabe? Uma quantidade limite de palavras. Né, uma quantidade limitada de palavras. Eles conhecem porções. E quando você diz para o aluno, para o estudante, que ele precisa se debruçar, que ele precisa ser erudito, que ele precisa se dedicar, o que ele faz? Ele se apega a questões legalistas, a questões místicas. Agora vamos entrar na Cabala. O que é a Cabala? É um olhar gnóstico, místico do texto. Bom, o texto está escrito aqui, está aqui escrito aqui, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, mas na verdade existe uma outra significação, existe um outro sentido por trás desse 7, que está oculto, que está
no secreto, no lugar secreto de Deus, no lugar escondido, no lugar da oração, no lugar profundo, na madrugada, no monte, não sei aonde. Então o cara começa a invocar. A Cabala era uma linha de interpretação, né, de origem judaica, que traz essa significação mais mística, né, mais subjetiva, mais apropriada. E obviamente não é isso que o texto está propondo, biblicamente. Mas é isso que a maioria dos nossos líderes, para não dizer todos, né, pregadores, professores, faz. Invoca nos púlpitos e nas aulas sentidos subjetivos, né? Eu me lembro de muita coisa, não vou falar das coisas que eu lembro, mas eu quero citar uma pregadora mexicana que eu fui assistir uma vez, e ela ficou famosa, né? Esses caras, eles surgem de repente, assim, do nada, né? Com uma fama, assim, e eu tenho sempre essa postura. Eu vou lá assistir, né? Pode ser a maior aberração, eu quero ver, quero ouvir. Não quero só receber o que as pessoas viram, quero ver pessoalmente. Fui lá assistir, e ela falando, e ela pregando sobre textos de Provérbios, de Eclesiastes, dando sentidos subjetivos, né, para o copo de ouro, para a linha de ouro, para isso, para aquilo. E depois ela dizendo que gravou um CD na igreja dela, que na hora que ela estava gravando o CD, os anjos vieram e cantaram. Então nessa faixa aqui da música você pode ouvir as vozes dos anjos, tal. E é isso que a nossa cultura sincrética, mística, latina curte. Rapaz, agora eu cheguei a respirar fundo aqui, fiquei sem palavras. Eu vi isso, parte disso na Argentina, parte disso no Paraguai. Eles são muito intensos na adoração, mas na hora de dar a oportunidade para a gente pregar, acho que é 20 minutos de palavra. Isso, pois é. É muita questão do que, cara, você não tem aquele tchan que... Eu falei, mas que tchan? Quem é o tchan é outra coisa. Já que você falou de adoração, pra gente ficar no Apocalipse, não ficar falando mal dos outros, né? Sem citar nomes, né? Qual é o grande tema de Apocalipse? Para os irmãos que querem estudar Apocalipse. Certamente é Cristo. É Jesus que começa o texto, capítulo 1. É Jesus que termina o texto, no final da obra, nos últimos 2 capítulos. Ele que abre, ele que fecha. E Cristo é o centro do texto. Por quê? Porque a grande discussão do primeiro século é a adoração. Você sabia que o livro de Apocalipse é uma das passagens bíblicas que mais fala de adoração? Se você juntar com a Bíblia toda, é quase que um estudo, né? uma massificação do conceito de adoração. Isso sem falar das correlações, né? Glorificavam, né? Exaltavam, bendiziam, cantavam. Então, qual é a grande discussão do primeiro século dessa igreja massacrada do primeiro século cristão, uma igreja massacrada pelo Império Romano, perseguida, né, humilhada, né, queimada, jogada às feras? Qual é a grande questão desse primeiro século? Era a questão do imperador romano, do Império Romano, do culto romano institucional, do culto ao imperador. Por que os cristãos foram perseguidos? Basicamente, por muitas razões. Mas a principal razão da perseguição cristã do primeiro século é a extrema e plena oposição ao culto ao imperador. E o culto ao imperador, que começou de uma forma singela, né? Num aspecto de homenagem também. Mas, pô, esse assunto é interessante, fala mais. Vai pro Betel Brasileiro lá para você estudar com a gente. A história da igreja começa de uma forma singela, depois ele vai ganhando dimensões cada vez mais gigantescas, ele vai se tornando uma coisa absurda, e os imperadores começam realmente a se olhar, a se ver, a se apresentar, a se posicionar como divindades dignas de adoração, o que não é uma coisa, não é uma novidade na humanidade, né? A gente sabe que os apóstolos, os discípulos de Jesus, queriam tronos ao lado do mestre. Sim. Cada um queria o seu próprio trono. Nabucodonosor quis adoração. O faraó queria adoração. Gideão fraquejou no final da sua jornada, queria adoração. O famoso rei Uzias, né? No ano que morreu o rei,
queria adoração. Saul foi rejeitado por Deus porque ergueu um monumento em sua própria homenagem, queria adoração. E essa é a grande essência da queda. O que é a queda? É o ser humano querendo o lugar do Criador. Verdade. Certamente Deus sabe que quando você comer do fruto lá, você será igual a ele. Então, o que está em jogo do Gênesis ao Apocalipse é exatamente isso. É o ser humano querendo o lugar de Deus. E o lugar de Deus não tem. Então, o livro de Apocalipse é um livro que fala de adoração. Esse é o tema do texto. Adoração ao Cristo. Ao Cristo que é a plenitude, né? Como diz o texto de Colossenses 2,9, né? Ele é a plenitude de Deus, né? A plenitude completa, visível do Criador. Então, esse é o tema do livro. E, obviamente, qualquer outro tipo de análise, e nesses pregadores aí, nessas mensagens, nessas aulas, nesses seminários, se dá muita ênfase ao inimigo, né? A Satanás, ao anticristo, ao abismo, aos demônios. E, obviamente, aí eu posso dizer para você com toda tranquilidade, esse tipo de interpretação é totalmente antibíblica, não teológica, distante da verdade, desviando o seu olhar daquilo que é mais importante, que é Cristo. Afinal de contas, o livro começa dizendo que Cristo tem o controle, não é verdade? Os candelabros que aparecem no capítulo 1, brilhando, são as igrejas. Sim. As estrelas que aparecem no capítulo 1 são os pastores. E o Cristo que aparece diz assim: eu ando no meio dos candelabros e as estrelas estão nas minhas mãos. E quando o texto termina, o que ele diz? Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Então, qualquer coisa que tire de Cristo o protagonismo é anticristo. Verdade. Então, nesse sentido, tem muita pregação e ensino aí que é bem anticristo. O senhor me fez lembrar o reverendo Paulo César Lima, de saudosa memória, lá de Jardim Primavera, quando numa feita ele disse assim: hoje eu vou pregar sobre os protestos joaninos apocalípticos. E a igreja ficou assim, ó. E ele começou a falar do cavaleiro, né, amarelo e tal. Uhum. E ele foi pontuando cada protesto, e esse foi assim, algo que ele suavizou para nós a informação do Apocalipse. Professor, o que aconteceu com as 7 igrejas da Ásia apresentadas no Apocalipse? Então, as 7 igrejas da Ásia, elas estão ali, como nós falamos, né, para quem está acompanhando desde o início, elas estão ali como se fosse um exemplo, né, um modelo. Elas não estão ali como protagonistas, né, ou como símbolos de algo espetacular. Elas estão ali para representar tudo aquilo que Jesus pensa sobre a igreja. Então, se eu pensasse geograficamente, historicamente, elas não existem mais. Sim. Se eu pensar biblicamente, elas estão aqui, somos nós. Sim. Tem um livro que eu quero indicar, que é muito bom, do John Stott. Né? John Stott é um grande autor, fez grandes obras, né? Como, por exemplo, A Cruz de Cristo, ou qual outra que eu poderia citar? Eu gosto dele do Crer Também é Pensar. Crer é Também Pensar, exatamente. Então, eu quero citar uma obra legal dele, que é O que Jesus Pensa sobre a Igreja. Opa! Que é um estudo do Stott sobre as cartas do Apocalipse. Então, pensando geograficamente, historicamente, cronologicamente, o que é um erro de interpretação, obviamente, né? Elas não existem mais. Mas pensando biblicamente, elas nos representam. Sim. Somos nós que ouvimos Balaão, né? Somos nós que damos as mãos para Jezabel, somos nós que às vezes precisamos de colírio, que achamos que temos tudo, mas estamos cegos e nus, somos arrogantes, somos nós. Entre nós há os que nunca negaram o Senhor, entre nós há os que se entregaram completamente ao mundo. Então essa é a pegada de Apocalipse, ela está ali para nos pontuar. Tem que saber qual é a sua, né? Inclusive, isso é um problema quando o cara bota o nome da igreja, né? Igreja, não sei o que lá, Filadélfia. Nunca bota Tiatira, né? Os camaradas são terríveis. E nome de igreja é um negócio que, quando sério. Você passa em alguns lugares, eu já vi, lá em Maricá, por exemplo, a cobra de Moisés que engoliu a cobra do faraó. Eu falei, meu Deus, que nome louco. Esquisito, louco, troço maluco. Mas, assim, professor, por que eu falo isso? Eu li uma vez alguém
um estudo, ele colocou isso na apostila, dizendo que era impossível de uma igreja local terminar. E ele disse que nós estávamos pautados em uma promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Bíblica, né? Rapaz, o camarada bateu com força. E aí, na pandemia, muitos dos nossos irmãos que fecharam ficaram mal, né? Rapaz, e esse irmão apareceu de novo para dizer que eles não foram aprovados por Deus. Pois é. Então vamos falar algo mais bíblico que vai na contramão do que esse irmão dizia, né? Tudo na obra de Deus tem início, meio e fim. A única coisa que não tem início, meio e fim é Deus. Todo mundo passa. Tudo na obra de Deus. Moisés veio, Moisés foi. Tinha arca, não tem mais arca. Tem um monte de igreja querendo refazer a arca, né? Mas lá em Jeremias, o próprio profeta diz assim, não façam mais a arca. Esqueçam a arca. Então tudo na obra de Deus tem início, meio e fim. Mas Deus não tem. Então isso é uma falácia, né? O texto sobre as portas do inferno não prevalecerão está relacionado a outro contexto, a gente não vai falar sobre esse assunto agora, né? Mas, na verdade, as comunidades de fé, elas têm um tempo, né? Que está relacionado à própria vocação, que está relacionado à própria estrutura, né? Cidades, você vê, hoje nós temos, eu e o Hélito, a gente sempre conversa sobre a questão teológica que envolve a missão, né? Você não está fazendo mais missão no século XIX, você está no século XXI. Então você não pode mais ter as mesmas estratégias, as mesmas leituras, a mesma forma de formar as pessoas. Hoje você tem um mundo muito mais urbano, você tem um mundo globalizado, como era no tempo de Roma, mas uma globalização mais tecnológica, né? É um outro tipo de globalização. Você tinha uma globalização helênica, né? Cultural, agora você tem uma globalização tecnológica. Então você tem que ter uma outra formação, tem que ter um outro jeito de pensar, outras gerações, né? Você está com quantos anos? 42. Então, eu estou com 49. Os nossos filhos pensam diferente de nós. Eu penso diferente dos meus pais. São mundos diferentes. Muita coisa que nós estudamos não existe mais, como eu citei aqui no início. A Alemanha Oriental não existe mais, o Muro de Berlim não existe mais, a União Soviética não existe mais, nem Plutão é mais planeta. Então, na verdade, há tantas mudanças que você não pode achar que alguma coisa pode ser eterna. Vou pegar um exemplo parecido com o Apocalipse, que é o exemplo do profetismo do Antigo Testamento, né? Para quem gosta de falar de profeta, de profecia. Os primeiros profetas, eles tinham uma pegada de juiz, né? De sacerdote, no caso, por exemplo, de Samuel, de Eli. Tá, mas aí você tem pós-Samuel uma linhagem, né? Um momento assim de profetismo muito grande. Tem vários tipos de profetas. Você tem profeta ali que Deus chama antes de nascer, que é o caso de Jeremias, por exemplo. Você tem profetas que são profissionais, que trabalham nos palácios, como Isaías, como Natã. Isaías, inclusive, é poeta, erudito, intelectual, né? Os textos dele são extremamente bem elaborados, cheios de imagens, cheios de boas construções. Você tem profeta temporário, no caso de Amós, por exemplo, profeta temporário. Isso mostra o quê? Irmãos, irmãs, pessoas que estão assistindo a nossa live. Isso mostra apenas que a obra é de Deus, cara. Os profetas, e aí é para guardar isso no seu coração, né? Os profetas, os sacerdotes naquele tempo, os líderes hoje, missionários, pastores, são coadjuvantes. O protagonista, o ator principal é Deus. Então, nesse sentido, tudo vai passar, meu irmão. Porque tem que passar. Porque entre nós só Cristo será glorificado. O resto tem que passar. Então isso é uma falácia. E em função do que você disse, as pessoas se apegam a tudo, né? Bota nome na cadeira, né? Essa cadeira foi doada pela família tal, já viu? Já. Nome em porta, nome em janela. Se apegam ao passado. Porque antigamente, esta igreja aqui era desse jeito, ela foi fundada desse jeito. Aí eu vou pegar aqui uma fala do reverendo Helder Cardim, que é a Palavra da Vida, né? Um amigo querido. Ele sempre diz isso para mim, Leclerc, esse é o problema. Deus faz o mover, depois o homem faz o movimento e no final transforma em monumento. E é isso, o cara acha que a igreja dele não vai passar porque ele experimentou coisas boas ali, espetaculares, mas passa, cara. E nós que estamos estudando a Bíblia, nós temos que olhar para o Senhor. Sim.
Vamos fazer uma analogia agora veterotestamentária, né? Não é a nuvem que segue a arca e a tenda. É a tenda, a arca e o povo que segue a nuvem. A nuvem se move, a gente se move. Deus se mexe, a gente se mexe. Então, se o tempo mudou, meu irmão, Deus é imparável. Ele vai continuar se movendo, mas aí a comunidade fica ali presa, né? A sua tradição, a sua história. Aí vem o cara dizendo que ela não pode acabar, porque na verdade, ela tem que mudar. Eu acredito que muitas vezes o camarada não sabe nem passar a visão que Deus deu para ele. Exatamente. E aí não sabe fazer nem sucessor. Esse é um problema, um legado, né? Não tem. Eu tenho uma série de vídeos lá na Oficina da Palavra sobre vocação ministerial, né? Onde eu pego um texto do Antigo Testamento sobre Davi, né? O primeiro enfrentamento de Davi contra Golias, ele sozinho, uma intervenção divina, sobrenatural para todo mundo, para nós que estamos lendo, para os hebreus e para os filisteus, ficou muito claro que quem ganhou a guerra não foi Davi, foi Deus. Sim. Mas depois, lá na frente, muitos anos depois, você vê um Davi já mais velho, mais cansado, enfrentando dessa vez 4 gigantes que querem vingar, inclusive um deles prepara uma espada 0 bala só para cortar a cabeça de Davi, o texto fala isso com muita clareza. Isso aí. Só que Davi, já cansado, o que ele tinha? Ele tinha um grupo de homens que ele treinou, que ele formou, e eles disseram: Davi, olha só, você não vai lutar, você vai sentar aqui porque você não pode, está cansado, você não vai aguentar. E você não pode morrer porque você é a lâmpada de Israel. Isso é muito legal, né? Verdade. Você é o nosso exemplo. E os caras vão para dentro do gigante e embrulha para presente e bota no bolso. Ou seja, Davi nos ensina que toda vocação, assim como Moisés e Josué, né, assim como Samuel e os demais profetas, ela pode até começar de forma sobrenatural, transcendente, espetacular, mas a continuidade dela, meu amigo, é trabalho. Verdade. Orar e et labutare, meu irmão, é trabalho. Então é o que você falou, muitas comunidades acabam porque não há trabalho de formação, né, de delegação, de transmissão, né? O cara morre lá no púlpito, mas não larga o negócio, né? Tá lá sentado lá com 90 anos, 150 anos, né? Não larga o negócio. Não larga. Professor, pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado pela alegria que o senhor nos permite de recebê-lo aqui. Eu que agradeço, né? Quero agradecer aí o convite, muito gentil da sua parte, né? Esse é um assunto bem complexo, bem delicado, a gente já sabia disso, mas é o que você falou, né? A gente está aqui para colocar no coração dos irmãos as inquietações e que de alguma forma isso leve a um movimento de aproximação da Escritura, né? Que é o que nós mais desejamos, né? Então, se você quiser continuar ouvindo, assistindo, né, aprendendo e sobre outros temas também, tem o meu canal youtube.com/Oficina da Palavra. Nós trabalhamos em parceria com outro canal que é o Evangelho Inegociável, evangelhoinegociável.com.br, e a gente trabalha isso aí, estudo bíblico, reflexão, séries de mensagens, postais. Se você quiser mandar perguntas, dúvidas, você pode me encontrar na internet também, @professor Leclerc, só tem eu e o piloto de Fórmula 1. Foi mais um Falando de Bíblia.